Fala, meus zagueiros, beleza? Eu tô aqui de volta, Felipe Beck, um tempinho fora, infelizmente passei por algumas coisas aí, não consegui gravar para vocês, mas estou de volta aqui e logo depois da vinheta vamos falar de Botafogo, que é o mais importante, beleza? Até daqui a pouco. Beck de Roça Produções orgulhosamente apresenta. Fala, meus zagueiros, beleza? Cara, ó, tô muito feliz de estar de volta aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouco de Botafogo. Já estava já na hora de voltar, né? Tá certo? Então, assim, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco dessa semana aí, do que aconteceu, do que aconteceu com o Botafogo, dos reforços que chegaram, né? Do nosso grande comandante que chegou também. Ele já chegou falando muito bem aí, chegou vendo o jogo contra o Fluminense. Então, assim, temos aí muitos assuntos para conversar nesses minutinhos aqui que a gente tem para falar do Botafogo, beleza? Então já vamos começar falando um pouquinho desse jogo contra o Fluminense. Esse jogo que ganhamos com autoridade, mas, né, como sempre, a gente tem um comentário a fazer. Foi lindo, mas foi triste. Foi lindo porque jogamos muito bem, né? A primeira vez que o nosso técnico, realmente, né, como técnico do Botafogo, viu, né, o time do Botafogo jogou contra o Fluminense, se impôs no jogo muito bem, jogou muito bem, fez ali uma excelente partida, principalmente do Chay e do Edson, foram excelentes dentro da partida, além do Felipe Sampaio, também muito bom, foi muito bem na partida, foi nas divididas, levou sempre a melhor, né? Infelizmente, tomamos aquele gol ali maroto, aos 51 e 50 do segundo tempo. Um gol que, na verdade, né, nem deveria... Uma falta que, na verdade, nem deveria ter sido dada, porque foi mão do Fred naquele lance, né? Mas, né, e logo depois, né, do gol do Fluminense, na saída de bola, uma falta ocorreu, né? O próprio Fred fez a falta no Hugo, puxando o contra-ataque. O Fred levou o segundo amarelo, não saiu de campo, levou o vermelho, não quis sair de campo e o juiz simplesmente não deixou o Botafogo bater a falta, apitou o fim do jogo e aí a confusão já estava armada, os jogadores foram para cima do juiz e agora a gente está esperando aí, né, depois que a súmula saiu, a gente está esperando qual será a punição para o Botafogo, né, por causa dos jogadores que foram para cima do juiz. E assim, sinceramente, falando sinceramente, sendo sincero aqui para vocês, foi ridículo, né, a situação que o juiz acabou colocando, né, dentro do jogo, porque assim, ele quis aparecer. Não tem outra explicação, tá? Não tem nenhuma outra explicação que não seja ele querer aparecer, porque assim, não tinha sentido ele não deixar bater a falta. Ele já tinha expulsado o Fred, entendeu? Ele expulsou o Fred por causa da falta que ele cometeu no Hugo. O jogo, tudo bem, já tinha acabado os acréscimos, tá, mas e aí? Foi a comemoração do Cano, a espera também do VAR para poder confirmar o gol, essas coisas todas. E na teoria já tinha acabado da primeira vez. Né? Dos primeiros acréscimos que ele deu, já tinham acabado o jogo quando ele deu mais um, porque o Felipe Sampaio, né, caiu e fez cera. Aí ele deu mais um minuto. Aí aconteceu a falta, que na verdade não foi falta, né? Ali no meio de campo. O Fred meteu a mão na bola e não foi falta nele. Ele marotamente conseguiu cavar aquela falta. E aí, né? Jogo que segue, infelizmente não passamos, ganhamos com 2 golaços, né? Eu tenho que deixar claro aqui, ó, que este homem aqui é o Touro Edson, 22 anos de idade, atacante, excelente jogador, está mostrando, lógico, nível técnico tem que ainda melhorar muito, porém, brigador, raçudo, já estava nas últimas, já com cãibra e tudo, e fez o segundo gol lá, foi lá para cima dos zagueiros do Fluminense, fez o gol de cabeça, fez o segundo gol que estava dando a classificação para o Botafogo para a final. Infelizmente não conseguimos, porque levamos esse gol aí nos acréscimos, mas jogamos muito bem, fomos bem, tá? Isso é que é importante, fomos muito bem aí, e temos aí pela frente
né, um novo, uma nova diretriz, uma nova visão, né, de como vai ser o Botafogo. Agora é que vai vir o Botafogo renovado. Agora é que vai vir o Botafogo da SAF, do John Textor, do nosso Big Boys. Agora vai vir. Né? Que o Big Boys deu entrevista hoje juntamente com o nosso novo comandante, né, o Luiz Castro, que chegou, né, para ser realmente esse comandante que estava faltando no Botafogo, porque os reforços foram chegando, né, chegaram excelentes reforços, mas o que a gente precisava, principalmente, além dos reforços, era um bom comandante. E o Luiz Castro chegou hoje, né? Foi apresentado hoje, chegou no domingo, foi apresentado hoje, né? Para a torcida, deu a entrevista coletiva, falou muito bem, falou bem do jogo contra o Fluminense, que ele viu, né, a garra do time, ele viu a empolgação da torcida também. E não é à toa que ele escolheu o Botafogo. Ele escolheu o Botafogo porque o Botafogo é um time gigante, o Botafogo é um time de história, é um time que tem peso de camisa. É um time que vai colocá-lo em outro patamar. Né? Ele tem essa visão, ele falou, ele externou isso nessa entrevista. E também foi perguntado, né, o que ele achava, né, que podia, onde o Botafogo poderia chegar. E ele sabe que o Botafogo tem muito potencial e por isso ele escolheu o Botafogo. Né? E também foi perguntado ao nosso Big Boys, né, ao John Textor, em relação a reforços. Ele falou que teriam mais 3 reforços. Chegariam mais 3 reforços além dos que já chegaram. Né? Lembrando aqui os reforços que já chegaram. Felipe Sampaio, Lucas Piazon, o Patrick de Paula, né? O Luiz Oyama, o Vitinho, né? O Vitor. E ainda temos aí a especulação, né? Algumas especulações do Marçal, né? Que já teria assinado um pré-contrato com o Botafogo. O Saravia, que chegou também, lateral. Então, assim, ainda temos aí provavelmente mais um zagueiro que deve chegar, o atacante, né? O Zahavi, que está praticamente tudo certo pelo que foi dito até então, né? Que ele está muito perto aí de fechar com o Botafogo, mas é aquele negócio, o PSV não quer, né, liberá-lo antes do final do contrato. O final do contrato dele, julho. Então ele só chegaria aí lá já com o brasileiro bem avançado, lá com acho que 8 rodadas na frente, então 8, 10 rodadas para frente. Então assim, o brasileiro já estaria bem avançado. Então muito provavelmente teremos que ir atrás de outro atacante. Né? Temos esse atacante de ponta, que é o Vitor, né? E teremos outro atacante, muito provavelmente. E aí, assim, a nossa volância ali, hoje, né? Temos aí o Patrick de Paula, o Luiz Oyama, temos o Barreto, o Breno, né? E o Romildo. Então, assim, temos muitas opções aí na volância, mas qualidade técnica temos nesses 2 primeiros, né? O Patrick de Paula e o Isoyama. Esses 2 têm qualidade técnica. Ali à frente, ali, jogando como um meia de ligação, Chay, obviamente. Chay mostrou nesse jogo contra o Fluminense que essa posição é a posição dele. Esse meia de ligação, esse cara que pensa o jogo, que dá esses passes em profundidade, que faz esses cruzamentos corretamente. Pô, o passe dos 2 gols do El Toro foi dele. El Toro fez um golaço, o primeiro gol do El Toro, lindo, cortando, deixando o Lucas Claro no chão, batendo ali por baixo do goleiro. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas, assim, tem todas essas informações, né, não poderiam, né, a gente não poderia deixar de falar e de agradecer tudo isso ao John Textor. John Textor realmente está fazendo o que ele falou que ele ia fazer. Que é, né, a gente ter um time competitivo. O próprio Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou, né, numa entrevista agora que ele deu a um canal, que não se pode tirar o Botafogo do páreo do Campeonato Brasileiro. Porque o Botafogo está sim se reforçando.
está sim se tornando um clube onde 5, 6 milhões de euros é normal para comprar um jogador, para se adquirir um jogador. Então, ele como técnico, como conhecedor e como multicampeão que é no Palmeiras, falou, não podemos nunca tirar o Botafogo desse páreo. O Botafogo está sim no páreo. Está sim sendo comparado, vai sim ser comparável ao Palmeiras, vai sim ser comparável ao Flamengo, ao Atlético Mineiro, que são os times que têm os elencos com mais qualidade técnica e com a folha salarial mais alta. Hoje o Botafogo pode comprar, como comprou, né, o Patrick de Paula, né, por 33 milhões de reais. Tá? E isso não foi nem o pagamento foi o pagamento de 50% do passe dele, não foi nem, foi metade do pagamento por ele. Né? Então ele veio jogar no Botafogo por 33 milhões de reais. Né? Foi a contratação mais cara de todos os tempos até hoje para o Botafogo. E eu acredito que virão outras aí. Tá? Temos aí conversas também com o Rafael Carioca, tem essas conversas com outros jogadores. O Rafael Carioca, por exemplo, é um jogador que já falou que é botafoguense de coração, que quer jogar no Botafogo, mas que está com um contrato com o Tigres. Esse contrato com o Tigres dele ainda é longo, se eu não me engano, só acaba no final deste ano. Né? Eu achava que acabava no meio do ano, mas não é. Então esse contrato dele ainda tem um certo tempo aí para finalizar. E o Tigres não abre mão da multa dele. E a multa dele é bem alta. A multa dele, se eu não me engano, bate mais ou menos uns 25 milhões de reais. Então, assim, é bastante coisa. Ele é um jogador experiente, não é um jogador novo, não é um jogador que está, por exemplo, no perfil que o John Textor pensa ali junto com a equipe, né? Junto com o pessoal do Red Scout, para contratar, para ser um jogador, para contratar por esses valores. Né? Até porque ele não é um all-star, vamos dizer assim. Então, assim, é um cara que realmente pode vir para o Botafogo aí no 2023 ou 2022.2 aí, mas seria interessante, é um excelente volante. Obviamente que nós agora temos excelentes volantes. Então temos aí o Piazon também, que é uma aposta, né? Ele veio por empréstimo, mas ele é uma aposta do Botafogo. Ele é um cara que nunca conseguiu se firmar, mas sempre teve talento. Foi um cara que saiu daqui para o Chelsea, saiu do São Paulo para o Chelsea, um talento que todo mundo esperava que ele fosse o novo Kaká. Então, assim, a gente espera que ele consiga render aqui no Botafogo também. E o Botafogo tem esse histórico de conseguir fazer alguns jogadores realmente se voltarem a ser jogadores de expressão. O Botafogo já fez isso com alguns outros jogadores. Né? Vou dar o exemplo aqui do Felipe Gabriel, vou dar exemplo aqui de alguns outros jogadores que eu posso dar, o Zé Roberto, alguns outros jogadores que já, né, tinham, vamos dizer assim, as suas carreiras instáveis, mas que se estabilizaram quando chegaram no Botafogo. E foram muito bem aqui. Vamos esperar que isso aconteça com ele também aqui. Tá? E assim, a maior contratação que eu coloquei aqui, a contratação mais cara de todos os tempos do Botafogo, que foi o Patrick de Paula, né? E ele chegou aí, obviamente, nesse status da contratação mais cara, de ser um jogador badalado. Ele é um cara que já havia jogado no Botafogo antes, né, na época de sub-13 e tal, mas que infelizmente o Botafogo na época não tinha estrutura, não conseguia manter esses jogadores. Né? Por quê? Porque não tinha dinheiro nem para pagar a passagem desses jogadores para eles irem e voltarem do treino. Irem e voltarem para o treino, para comer, essas coisas. Então, assim, é uma coisa que muito provavelmente o Textor vai fazer pelo Botafogo, né? Porque ele tem essa visão, assim como no Crystal Palace, a visão das divisões de base, que a divisão de base é muito importante para o clube. Muito. E o Patrick de Paula podia ser esse cara, podia estar aqui no Botafogo, podia ter subido e feito o que ele fez no Palmeiras, ele podia ter feito no Botafogo. Mas ele teve que sair do Botafogo, voltou para ser o futebol amador e foi reconhecido na Taça das Favelas. Então, assim, é um cara que poderia estar no Botafogo, mas ele foi reconhecido de novo na Taça das Favelas, o Palmeiras foi lá, contratou ele foi ao profissional no Palmeiras, e aí tá aí esse cara que voltou agora, vai voltar para ser feliz aqui no Fogão,
e a gente vai construir um time absurdo. Lembrando que o Luiz Castro já deixou claro que não vai trabalhar com os 43 jogadores que hoje tem no elenco. Ele vai enxugar esse elenco para mais ou menos 30 jogadores, né? 27 jogadores mais 3 guarda-redes, que é o que ele falou, 3 goleiros. Então esses jogadores vão ser enxugados ali, vai ter uma barca, né? E todo torcedor do Botafogo já imaginava isso. Então vai ter uma barca aí e muito provavelmente no próximo Vamos Falar de Botafogo a gente já vai falar dessa barca. Beleza, rapaziada? Então, grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência. E ó, não se esqueça, se inscreve lá no nosso canal do Instagram também, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, né? E lá no nosso Twitter, tudo @BeckDeRosa. Né? No Twitter não tem o 2, mas no Instagram tem o 2. E aqui, né, vocês já nos conhecem. Valeu, grande abraço para vocês, até uma próxima, se Deus quiser nos ajudar. Tchau, tchau, um abraço.